Graduação finalmente concluída. Parabéns. Mas e agora? Aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Quando, qual e principalmente por que buscar uma educação complementar após a graduação? Olá, eu sou o Marconi Ricciardi, eu sou o diretor executivo da Marcelo Figueiredo Research and Learning. Eu estou aqui com o Marcelo e a gente queria dar boas-vindas a vocês a esse novo episódio do nosso podcast. A nossa conversa de hoje vai ser a respeito de como se tirar o melhor proveito possível dessas opções que eu citei na introdução para que se possa planejar um futuro de mais sucesso, não só na odontologia, como na vida de uma maneira geral. E a minha primeira pergunta, Marcelo, é a seguinte: antes da gente entrar nesse mérito específico do doutorado, da especialização, da pós-graduação, do mestrado ou do aperfeiçoamento, eu queria entender melhor se há realmente a necessidade de se fazer um curso de educação complementar imediatamente após a graduação e, se existe, por quê? Marconi, essa pergunta é muito boa, né? Essa pergunta traz a gente para uma discussão ampla que acho que vai guiar o nosso podcast de hoje. Né? Então, historicamente, sim, é importante você ter as educações complementares, que a gente subdivide em lato sensu e estrito sensu. O lato sensu são cursos como especialização, aperfeiçoamento. E quando você vai para o estrito sensu, são cursos de mestrado e doutorado. Né? Depois a gente conversa especificamente sobre o pós-doutorado, que tem sua característica à parte. Okay. Mas, didaticamente, sim, é necessário educação complementar. É importante, você complementa sua educação no caminho que você bem decidir. Eu acho que o principal ponto que a gente vai debater é, como você perguntou, isso é necessário? Então, Marconi, o importante para o estudante, para o dentista, cara, é questionar e entender o que ele quer, o que ele está fazendo, qual é a implicação dessa educação que ele está fazendo a mais na carreira dele. A sua pergunta foi pertinente porque após 4 anos e meio, 5 anos de um curso de graduação, é esperado que essa pessoa esteja pronta para o mercado. Sim, porque a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu fui estudar o tema para esse nosso podcast é que eu vi essa quantidade de educação complementar e como se, assim, peraí, e a graduação não vale nada? Como a gente está falando, isso era uma discussão muito boa e eu acho que é o interessante para o nosso debate você está fazendo essa educação complementar porque você quer complementar a sua formação ou você está fazendo por deficiência? Deficiência deficiência da sua formação de graduação. Ah, entendi. Né? Isso se aplica muito bem aos cursos lato sensu. Né? Então, por que eu busco um curso de aperfeiçoamento? Se a gente lembrar, vamos assim, voltar lá na década de 90, o curso era chamado de curso de atualização. Né? E não aperfeiçoamento. Não era aperfeiçoamento. Era um curso que, de uma maneira geral, era feito por profissionais que estavam pelo menos 10 anos no mercado sem se atualizar. Né? Então ele via a clínica dele, o que ele fazia mais, fazia endodontia, fazia pério, fazia orto, ou seja lá o que for. Ele, eu vou fazer 1 ou 2 ou 3 cursos de atualização E eu achava isso super pertinente. Então a questão não é a validade dessa educação complementar. A questão é o quando. Sim. É o timing dessa educação complementar. Porque, por exemplo, ninguém vai fazer um curso de atualização logo após sair da faculdade. Não faz o menor sentido. Você vai atualizar o quê? Exatamente. Então, aí você vê. Houve uma transformação desse nome de atualização para aperfeiçoamento. Sim, entendi. E aí, o grande candidato, o grande cliente, vamos colocar assim, desses cursos, virou o recém-formado. Entendi. Aí é que a história começa a ficar meio confusa. Porque para que um aluno recém-formado vai fazer um curso de aperfeiçoamento? Não faz o menor sentido. Não faz muito sentido. Não faz. Né? Então, quando a gente olha historicamente por que isso aconteceu, é bastante provável que esse aluno, essa aluna, esteja fazendo esse curso para complementar uma educação que foi falha. Uma educação que foi falha durante a graduação. Entendi. Então tem que se tomar muito cuidado com o porquê desses cursos. Né? Por que existem esses cursos? E são, assim, é uma quantidade absurda. Um número enorme. Né?
a odontologia se especializou demais, né? O que eu acho normal, acontece em todas as áreas, mas eu ainda sinto falta dessa força do clínico geral. E é uma coisa que aqui na Austrália a gente vê que funciona muito bem, né? É. O aluno faz lá os 5 anos dele de graduação, ele aprende um pouco de tudo, né? E ele vai para o mercado. E ele está amparado pelo nosso Therapeutic Guideline, amparado pelas nossas associações e pelos nossos conselhos daqui. Ele tem todo um regimento a seguir, como nós temos também no Brasil. Ele não vai procurar um curso de aperfeiçoamento. Então isso foi um choque muito grande para mim. Sim, porque até a questão do paciente, porque o paciente também não vai procurar um ortodontista por conta própria. Ele vai procurar um clínico geral, e o clínico geral vai indicar ele via clínico geral para o ortodontista. No Brasil acontece muito de ir direto, né? Sim, sim. Aqui não. Aqui não. Eu estou enfatizando essa coisa da força do clínico geral aqui na Austrália, não só na odontologia, como na medicina também. Isso gera uma responsabilidade grande para o clínico geral e força. Porque, primeiro, é que ele tem que ter uma boa noção de diagnóstico de todas as áreas, porque ele não vai fazer o procedimento, mas se ele não detectar, esse paciente não vai ser encaminhado para o especialista. Sim, o sistema de saúde aqui, como você sabe, conta completamente, está nos ombros do clínico geral. Do clínico geral. Tudo começa com ele. Uhum. Por exemplo, a Marcelinha, ela vai no clínico geral, ela não vai no pediatra. Sim. Uhum. Né? O encaminhamento para o pediatra, se houver necessidade, até hoje a gente está aqui há praticamente 4 anos, todos os problemas foram resolvidos pelo clínico geral, não houve necessidade. E na odontologia não é diferente, então eu fiquei muito impressionado aqui, e eu confesso, eu vim para cá em 2018, então não tem tanto tempo, a diferença da força e do poder do clínico geral. E isso é o que eu sempre senti falta no Brasil. De ver um aluno sair da graduação e falar, poxa, eu estou pronto. Entendi. Eu vou para o mercado, eu vou atender. E você acha que era assim na época que você se formou? Não. Era bem melhor. O problema veio acontecendo, e eu tenho minha opinião muito clara sobre isso. Ele veio, os cursos foram crescendo por causa da fragilidade. Quanto mais foi se tornando frágil a graduação, mais cursos foram abrindo. Entendi. Né? Então, esse é um ponto importante em relação ao aperfeiçoamento. Eu tenho uma certa dificuldade de entender a necessidade de um recém-formado, de uma pessoa com 2 anos de formado, de sair diretamente para um curso de aperfeiçoamento. Se isso está acontecendo, é porque a graduação está sendo falha. Entendi. É claro que toda regra tem sua exceção. Claro Que existem cursos de aperfeiçoamento que não são cobertos numa graduação. Esses são perfeitamente válidos. O cirurgião dentista sabe que aquele curso não é coberto numa graduação, não é coberto numa grade de uma graduação. Então, esses eu sou a favor. Claro. O que eu não sou a favor é do camarada sair de um curso de graduação e ingressar no curso de pós, onde o conteúdo programático é o mesmo. A única explicação é que foi extremamente falho durante a graduação e você está fazendo tudo de novo. Esse conflito de interesse te incomoda um pouco. Me incomoda um pouco. Isso é aperfeiçoamento. Né? Daqui a pouco a gente vai entrar na especialização. Tá, mas ainda no aperfeiçoamento, o que você aconselha que o formando deve fazer quando terminar a graduação dele? E eu quero separar os 2 tipos de formando. Aquele que terminou, porque também existem universidades e universidades. Aquele formando que terminou e falou assim, não, eu acho que eu estou pronto, eu me sinto seguro. Esse cirurgião dentista, ele tem que ir para o mercado. Entendeu? Ele tem que saber uma coisa que você coloca muito bem, a gente pode abordar isso até em outro podcast, mas qual foi a pesquisa de mercado que ele fez, qual foi o plano de negócio que ele fez para usar ao sair da graduação. Quer dizer, ele já está formado, ele tá gabaritado, ele está credenciado para exercer a profissão. Então agora vamos exercer. Foram 5 anos, 4 anos e meio dentro de uma universidade formando sua base. Esse cirurgião dentista, eu acho que ele precisa pegar horas de voo, né? Ele precisa ir para o mercado e trabalhar. Isso. A questão do aperfeiçoamento no caso dessa pessoa, ela deve vir
de acordo com a necessidade que ele encontrar no mercado de trabalho. No mercado específico dele. Específico dele. Ele abre o consultório, ele está trabalhando, ele sente uma falta de uma determinada área que vai ajudá-lo a render melhor no que ele está fazendo. No contexto de clínico geral, porque, como eu falei, a gente ainda não entrou no mérito da especialização, então, nesse momento, ele é um clínico geral, ele está fazendo um aperfeiçoamento para melhorar a clínica geral dele, né? Ele vai fazer um procedimento bastante direcionado. Esse eu acho que é relativamente fácil de entender. Entendi. Não vá atrás de todo mundo, não vá atrás das tendências, da modinha, Da manada. Você está pronto, vai para o seu consultório, você vai se sentir inseguro, isso é normal. Né? Isso é normal. Você não tem horas de voo, você precisa. Vai para um consultório de um colega, chama um colega para discutir um caso, começa devagar, mas você precisa rodar essa mola. Entendi. Você aprende uma coisa e botar em prática é um processo. É um processo. É o que a gente chama de curva de aprendizado. Usa muito aqui o learning curve. Quer dizer, você não vai ouvir e ver uma técnica e ao mesmo tempo colocá-la em prática. Você precisa passar pelo learning curve, precisa passar pela curva de aprendizado. Então você tem que ir para o consultório, você vai quebrar o gelo, você vai fazer procedimentos mais simples, você vai talvez procurar trabalhar com outra pessoa mais sênior que você possa encaminhar um caso mais complicado, você possa ter uma discussão no caso mais complicado, mas não é achar que ele não está pronto, que ele está inseguro, ele precisa fazer mais um curso. Porque é como você falou, parece que você jogou os 4, 5 anos de graduação no lixo. No lixo. Né? E é uma coisa impressionante, a gente não observa isso em outras áreas. Isso é uma característica muito comum da odontologia. Então essa é a minha resposta para esse perfil que você falou. Tá, até o que me faz pensar, Marcelo, que esse profissional que vai fazer horas de voo na clínica, ele vai estar muito mais preparado para tirar muito maior proveito do aperfeiçoamento se ele resolver gastar dinheiro com aquilo. Mas é óbvio. Não sim, é assim, sim. porque ele viu muitos casos, ele viu muitos pacientes, ele passou por muita... Ou ele identificou uma carência. É a história do cara que vai fazer um curso de implante e depois ele vê que no consultório dele, durante 6 anos, apareceu 3 pacientes para fazer implante e 25 mil pacientes para fazer restauração. Esse é um outro problema muito delicado, Marco. É muito delicado. Porque isso direcionou muito mal a odontologia no Brasil e, de novo, graças a essa minoria de pseudos professores. Né? Eles vendem, eu falo, um pedacinho do céu. Não estamos falando da maioria, mas nós estamos identificando um problema. Ninguém precisa pular. Sim, Ninguém precisa pular. O nosso pode. Não precisa ficar pulando e ficar nervosinho aí ouvindo a gente, porque quem está trabalhando direitinho sabe que está direitinho e tá bom. Aliás, até acho que vai apreciar. Acho que vai até apreciar. Vai apreciar, porque eu acredito que mais gente vai dar valor ao seu curso que está funcionando direitinho. Agora, eu não vou mudar a maneira de pensar, eu não gosto desse tipo de abordagem, de tentar convencer, principalmente a molecada, sabe, a garotada, porque eles não têm voz, cara. Eles se formam e parece que é como se caísse um monte de ovelha numa cova de leões. Sabe, isso tá errado. Eles precisam muito mais de entre aspas, de pastores do que de leões tentando tirar proveito. Tirar mais coisas deles. Eu me sinto nessa obrigação de questionar isso e fazer com que essa garotada que está vindo aí entenda exatamente o que está acontecendo. Então, essa questão da demanda, os melhores profissionais que eu conheço, clínicos gerais, eles fazem curso por demanda. Você não vai ver um clínico geral bem sucedido fazendo um curso de implante se ele não tem implantes para fazer. Claro. Se ele tem 3 casos por ano, ele vai contratar um especialista para trabalhar para ele e fazer os casos para ele. Ele não vai fazer um curso achando que todo o perfil de clínica dele vai mudar no dia seguinte porque ele fez um curso de implante. Né? Isso não vai acontecer. Né? Isso do ponto de vista é aquela coisa que eu converso sempre com você. Uma coisa que o profissional autônomo precisa entender, e muitos deles não entendem, seja acho que no Brasil, seja aqui na Austrália, e essa é a minha área de expertise, é que você é um profissional autônomo, você é um empreendedor, você é uma empresa. E você tem que pensar
dessa maneira. E nenhuma empresa de sucesso no mundo investiu dinheiro comprando estoque de uma coisa que não tinha cliente para vender. Exatamente. Não, isso não faz o menor sentido. É botar o A com B, não é muito difícil. É vender geladeira para esquimó. Ou você fazer um curso de consertar geladeira para trabalhar no Polo Norte. Exatamente. Porque agora vão aparecer vários refrigeradores para você. Não vai acontecer. Não vão. Entendeu? Você pode ser o melhor que foi consertar isso, você está no lugar errado. Então, esse plano de carreira, essa ideia, isso precisa ser melhor trabalhado. E nenhuma escola melhor do que a clínica geral. É isso que eu estou entendendo que você está colocando. A clínica geral para você desenvolver essa malícia, essa percepção. É a clínica geral. Agora, esse é fácil, porque ele se formou bem, teve uma... Agora... O segundo é aquele que se formou, está inseguro. Esse é muito mais complicado. Sim. Porque ele genuinamente teve uma educação falha. Exatamente. Esse é mais complicado. Entendi. Por vários motivos, por problema de carga horária, por problema de greves que tinha muito, por problema de paralisações, agora com a questão do Covid, tudo isso é muito comum você ver uma clínica, uma faculdade ficar parada 6, 7 meses, 1 ano, e o aluno se formar no mesmo período. Sem reposição? Sem reposição de aula. Isso era a minha grande briga com greve. Ou seja, esse era o currículo. E esse currículo era, obviamente, programado para terminar em dezembro de 2021. Ou seja, ele não fez o currículo, mas ainda se forma em 2021. Essa foi uma grande decepção com o sistema educacional. Me taxaram, assim, falavam, mas você não apoia a greve. Eu falei, não, eu não tenho problema com a greve, mas eu não estou vendo a reposição. Eu não estou vendo a discussão. Vamos trabalhar janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Vamos adiar a graduação de todos agora em 6 meses, 1 ano, proporcional ao tempo que ficou parado. E, infelizmente, eu não via isso da parte docente e não via isso da parte discente, que é o mal interessado. Sendo que é o aluno. E aí vem o efeito sanguessuga de alguns cursos de aperfeiçoamento, que é o quê? Ele fornece essa educação complementar. O aluno quase que faz de novo uma graduação, fazendo 3, 4, 5 cursos de aperfeiçoamento depois de se formar, porque ele não consegue usufruir da graduação dele. E por isso até a gente tem um número mínimo de cursos de aperfeiçoamento aqui na Austrália e um número monstruoso de cursos de aperfeiçoamento no Brasil. Então, dentro desse brainstorm que a gente está tendo, dessa discussão que a gente está tendo, sim, eu vejo claramente esses dois perfis, como você está falando. Como a gente está sempre apresentando soluções, eu acho que o primeiro perfil a gente cobriu bem, ele sabe o que ele tem que fazer, vai fazer clínica. Vai trabalhar, confia no seu taco, sente o mercado, procura ter sempre o apoio de um outro profissional sênior. Você não precisa ficar agarrado a cursinhos para poder ganhar independência, né? Horas de voo. Horas de voo, você vai trabalhar. Agora, o que teve uma deficiência na formação, ele identifica isso rápido porque ele vai para o mercado e ele não sabe. Não é questão que ele está inseguro. O primeiro a gente falou, ele está inseguro. Ele sabe o que fazer. Mas ele tem poucos, porque ele se formou há pouco tempo, ele tem poucos casos. Então, faça devagar, aumente o tempo para você fazer as coisas. O paciente vai entender, vai gostar da atenção que você dá, e você vai chegar lá. Agora, se você não sabe o que fazer, você está inseguro porque você não sabe, você não fez, não há outra opção a não ser tentar buscar um aperfeiçoamento. Uma educação complementar. Uma educação complementar. E meu conselho, procure saber quem é que está dando o curso, qual é o background, qual é o currículo dessa pessoa. Sim, e nesse caso que a gente está falando, eu acho que fica bem legal, porque a gente está apresentando uma solução e está mostrando que os cursos de aperfeiçoamento são necessários. O que não é correto é tentar fragilizar o aluno, dando a ideia que ele precisa, que não há nenhuma chance dele ir para o mercado sem fazer esse curso. Ou seja, desvalorizar a graduação. Desvalorizar a graduação. Então, acho que essas duas colocações ficaram bem claras e a gente pode partir para uma discussão um pouco mais específica da especialização.
Marcelo, acho que a gente se alongou um pouquinho mais, mas dá pra gente fechar essa parte aqui do aperfeiçoamento, né? Porque a gente falou com bastante detalhe e eu acho que não podemos deixar nada de fora. Tudo que foi falado acho que foi extremamente relevante. Você concorda? Concordo. Eu acho que essas 3 partes são bem separadas. Acho que fica bem legal a gente apresentar como aperfeiçoamento, especialização. Então no próximo vamos discutir a especialização em detalhes. Quais são as vantagens e desvantagens que você tem que fazer ou não tem que fazer, por que fazer, tempo e tal. E aí a gente guarda o nosso último episódio, a gente aborda dessa tríade, a gente aborda o estrito sensu. Eu acho que isso é uma boa ideia. Tá bom. Então a gente vai fechando esse episódio por aqui e a gente se vê no próximo. Grande abraço, amigos. Até a próxima. Abraço, tchau.